Expo Benja, viu? Cadeira, olha. Ele vai transmitir a Copa, viu? Luiz, já transmitiu o Tá- Parazão. Tá Série moral, C também tá com tá ele. pagando muito alto, muito forte. Benja, parabéns, cara. O cara começou ontem com o YouTube dele comprando todas essas competições. Os clubes vão receber o quê? Aí depende de cada competição, né? Tem que dar uma olhada em Nada? contrato. No Parazão foi por aí. Um abraço. Ah, tá certo. Benja, tu não tá errado não. Em terra de otário é assim mesmo. Tu tá certo. Entendeu? Vou arrumar a terra onde só tem pateta também e vou arrebentar a boca do balão também. Tá? O cara vem, transmite. E os clubes vão ganhar o quê? Uma penca de banana. Ô Pará, pai. Ô região norte. Vocês são ótimos. Bora, prosseguindo aí. O Alan falou aqui, Max, o Paysandu tem que subir para trazer o Garcês de volta. O Garcês tá no Juventude, gente. Juventude ou Chapecoense? É um time de verde. Oh, meu Deus do céu, me desculpem, tá? Minha cabeça é assim. Mas acredito que seja O quê? o Garcês. Me ajuda aí. Tá onde? Tá na Chape. Tá na Chape, né? Isso. É verde, eu me confundi. Nós estamos de volta. São 18 horas e 5 minutos na capital paraense. A gente continua com o seu programa Liberal Mais Esporte. E é hora de falar do Leão Azul Paraense, que vem aí. Vai! Solta o hino, meu filho! Atletas azulinos somos nós, que cumpriremos o nosso dever. E o Maxi já traz a relação, né? Já traz a relação, o Maxi, dos jogadores que foram relacionados para esse jogo do Lion. Vamos lá, Max. Listão Vamos dos lá. aprovados. Listão de relacionados para enfrentar o Porto Velho na próxima quinta-feira, Copa Norte. É a estreia do Leão Azul Paraense na competição. Vamos lá, goleiros: Igor Vinhas e uma novidade, hein? O João Vitor, goleiro da base. Isso mesmo. Posso puxar uma ponta aqui pra gente falando de posição a posição? Bora, na hora. Goleiros, tá bom? Igor Vinhas, tem o Ivan também. E aí fica uma grande dúvida. Creio eu que o Ivan não sendo relacionado significa que ele está à frente do Igor Vinhas É verdade. na competição de goleiros. Porém, se eu sou goleiro do Remo, eu espero estar relacionado. Porque goleiro tem que estar jogando, tem que estar com ritmo de jogo. Então o melhor para o Igor Vinhas, pode ser um outro pensamento também. De que o Igor Vinhas foi para a viagem, o Ivan vai ficar só treinando, mas creio que o melhor para cada goleiro é de fato que ele esteja jogando. Então vejo isso uma boa para o Igor Vinhas. Se eu fosse o Léo Condé, um jogo jogava Igor Vinhas, o outro Ivan para definir qual seria o primeiro reserva. E depois, aí sim, já pensaria no restante das competições. E deixaria o João Vitor, o Alexandre, treinando com os profissionais durante esses dois jogos, para que eles também tivessem mais ritmo, treinassem com os profissionais e que também não pode ficar só com o goleiro, né? E Felipe, o João Vitor foi o que foi para a Alemanha? Eu desculpa te pegar aqui. Eu acho que foi o Alexandre, mas eu não Foi, tenho né? certeza. Eu vou Não. pesquisar aqui. Que Tá. negócio de te pegar, rapaz. Que negócio aí, Não, te lá pegar de aí, surpresa. meu. Que história é essa já, assim, no ar? Nem normal e nem de surpresa, né? Que isso, sim. Viu? vamos Ele lá. ficou surpreso. É. Defesa, vamos lá. Tem um Foi o atleta Alexandre da base. mesmo, viu? Ele mesmo, né? Beleza. Defesa, vamos lá. O Thalisson, a galera tá querendo, né? Pelo menos uma parte da torcida azulina eu já vi pedindo aí o Thalisson também. Tassano, Léo Andrade, a fera, Cufré e Rafael. Rafael é da base, né, Felipe? Lateral esquerdo, por sinal, o Remo só com... Cara, se não fugir da lógica, é Thalisson na direita, Tassano, Léo Andrade e Cufré. E o Rafael no banco, sem mais, por exemplo, precisa de um zagueiro, todos vão estar jogando. Precisa de um verdade. lateral direito, não tem na relação. E aproveitando, o Cauã não foi relacionado, né? Que é um jogador que não tem minutagem, significa que já deve estar de saída do Leão. E agora, eu tenho uma curiosidade nessa relação, Felipe, porque temos 3 jogadores titulares absolutos aí na Série B do ano passado, pelo menos em uma sequência. No caso, Pavani, Cantijo e Jaderson.
né? São atletas que jogaram muito bem a Série B. Assim, com exceção do Cantígio, que entrou, assim, Em momentos diferentes, todos eles chegaram a ter uma sequência como titular. E 2 dos 3 foram titulares no jogo do acesso. Só que não foi titular foi o Pavani, que joga o segundo tempo inteiro. Então, todos esses 3 jogaram pelo menos mais de 45 minutos no jogo do acesso do Remo. É um ponto também a pensar. E o Jaderson jogou a última partida do Remo contra o Bahia. Ele chegou a entrar, Pavani esteve relacionado. O Cantígio, que estava praticamente fora de todas as relações, tem que ficar de olho também, porque ele está em fim de contrato já no mês que vem. E olha, o Cláudio Eduardo tá falando que saiu hoje a rescisão do Cauã no bid, foi pro 15 de Piracicaba. O Remo tentando aí de todas as formas negociar atletas, né? E aí, mais 2 atletas no meio de campo, tá? O Miguel e o Paulo Henrique. Paulo Henrique são 2 atletas da base do Remo que foram relacionados para esse jogo de hoje. Olha, outra ausência aqui que o Sandro mandou no chat, o Pana. Pana, cara. O Klaus a gente sabe que tá... Na verdade, o Klaus, no clássico, ele não estava relacionado, mas estava lá. Mas ele estava se recuperando ainda. Eu lembro de umas entrevistas do Jean Clay. Tem que dar uma olhada na questão física do Klaus mesmo. Por exemplo, no dia que eu tava da final do Paraense, eu tava cobrindo o hotel do Remo, ele chegou lá no hotel, ele, o Jaderson, por exemplo, que não estavam relacionados, né, estiveram junto com o grupo, junto com o elenco, mas não tinham sido relacionados para o jogo, e eles ainda se recuperavam de lesão naquela época. É verdade. Bom, atacantes, 5, tá sendo 2 da base, o Tico e o Andres, como é o sobrenome dele? Acho que é Garcia, ele que não é brasileiro. Foi que o Remo contratou, né? Rafa Monte, a fera, cara, quero ver o Rafa Monte, hein, Felipe, porque até agora nada. Eu fico assim, né, caramba, como é que ele tá se apresentando nos treinos? Poveda, não porque ele é hoje de um nível B do Remo, mas é porque, né, chegou agora, vai pegar a sequência. E o Nico Ferreira. O Poveda, que jogou os últimos 2 jogos do Remo, contra o Flamengo e também contra o Bahia, por sinal, ele esteve disponível para 2 jogos. Jogou lembro. Os 2. Entrou no segundo tempo das 2 partidas. E o Nico Ferreira, que foi muito bem nos últimos 45 minutos da era Osório. Não entra como titular no segundo repá, né, que muitos esperavam. E nos primeiros minutos que ele teve com o Léo Condé, ele destruiu a bola, né? Matou contra o Fluminense naquele jogo que ele entrou aqui no Mangueirão. Então, esses são os relacionados. De fato, até aproveitando a mensagem do chat do Sandro, o Pana, que é uma ausência pra gente ficar de olho, até porque, por exemplo, o Remo acabou de confirmar também no seu grupo de assessoria que o Cauã realmente não faz mais parte, já saiu para o 15 de Piracicaba. Agora, Felipe, bora tentar aqui escalar esse Remo. Eu acho que não tem muita dificuldade não, cara, com base nessa lista de relacionados. Não tem dificuldade? Não. Se para escalar o principal a gente encontra dúvida, né? Não, sabe por quê, Beth? Porque assim, eu acredito. Você tá dizendo Igor pelo Vinícius, que você pensa. Bora lá. Não é isso? Igor Vini Essa é a escalação que sai da tua cabeça. E também Igor são Vinícius 16 jogadores. Não tem como não acertar pelo menos metade dos 11. Exatamente. E certamente... não são 22, né? E são 15 jogadores, 14 jogadores de linha. E os da base certamente não vão começar jogando, né? Então não tem muita novidade. Por exemplo... Covarde, já tá trairando a base. Igor Vinícius. Vamos lá. Pra mim, Thalisson na direita. Tassano, Léo Andrade e Cufré na esquerda. Pronto, essa é a primeira linha. No meio, cara, não tem como ser diferente disso. Pavani, Cantígio e Jaderson. E na frente, Rafa Monte, Poveda e Nico. 4-3-3. Ou seja, o Max não valoriza a base do Remo. Brincadeira. Cara, deve ser isso mesmo, né? Não tem como fugir muito disso. É um covarde, hein? E aí, por exemplo, o Remo ele vai ter no banco Rafael, Miguel, Paulo, Tico e o Andrés. 5 jogadores. Além, é claro, do João Vitor, o goleiro. Para fechar aqui, na verdade, foram 17 relacionados. E... não tem muito o que fugir disso, quem entrar vai ser menino da base, e aí a gente pode perceber uma diferença entre o trabalho que o Remo teve no jogo contra o São Francisco, onde quase todo o banco era de meninos da base, o que o Remo fez contra o Castanhal, onde a maioria do banco também era da base, e também o que o Remo pode fazer nesse jogo diante da equipe do Porto Velho, até porque, mais uma vez, todos os meninos do banco vão ser da base. No jogo contra o São Francisco, o Remo tinha 2 jogadores que não eram da base no banco, e eles entraram e não foi feito mais nenhuma substituição.
No jogo contra o Castanhal, o Remo ele utilizou os meninos da base, porque eles estavam no banco, e ele precisou usar por lesões. Por exemplo, o Jaderson saiu lesionado. E aí precisou rodar. Neste jogo, quem sair vai entrar um menino da base. Então, é olhar também os minutos que eles vão ganhar. Por exemplo, o Tico fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Remo, jogando aberto pelo lado direito na maioria dos jogos. Chegou a marcar gols. Fez golaço, então, né? Lá na Arena Barueri. Pra ficar de olho, o Rafael deu uma assistência contra o Castanhal também no jogo do Remo. Contra o Castanhal, obviamente, né? Deu uma assistência na cobrança de um escanteio para o Thalisson fazer o gol. Ficar de olho, né? Nos meninos da base do Remo. E um jogo que, creio eu, que o Remo fez certíssimo em relacionar jogadores de baixa minutagem. O Max falou mesmo da informação em relação ao que o técnico Léo Condé já tinha falado. Ele foi bem claro, né, Felipe? Creio que é o melhor de tudo que o Remo poderia fazer. E até eu mandaria o Flávio Garcia para o jogo. E deixaria o Léo Condé aqui com os principais jogadores. E uma mensagem também do chat, do Cláudio Eduardo Lima. Catarose nem nessa lista tá, né? Veio fazer um passeio turístico aqui em Belém. E Diego vestindo Hernandes, a camisa do né? Remo. Diego Hernandes segue machucado. Segue machucado. Ele tava agora contra o Bahia, mas não relacionado, né? O médico do Remo, Jean Clay, falou que ele estava se recuperando provavelmente nesta semana. É o clube do Remo buscando seu espaço agora nesta competição, que, como o torcedor disse ainda agora há pouco, é bom lembrar, tudo bem que os tempos são outros e que a realidade é bem outra, mas ano passado eu acho que o Remo ele subestimou um pouco essa competição e acabou sendo eliminado dentro do Baenão. Primeiro jogo. Hein? Primeiro jogo, cara, eu sei que o Bed não estava. Tu estavas, Max, Eu nesse tava jogo? na Remo TV. Eu narrei pela Remo TV. Cara, Remo e São Raimundo de Roraima. Que tinha até um time ajeitadinho, podemos dizer assim. O Remo que teve o Jaderson expulso no primeiro tempo, jogou 1-1. Eu não lembrava disso. Com um gol muito estranho, né? Que é um chute longe, Sim, a bola sim. desvia no meio do caminho, uma Rangel não defende. Cara, o Reinaldo joga muito mal. O Reinaldo jogou muito Alvarinho. mal. O Guti entrou muito bem naquele jogo. Sofreu uma contusão séria até numa falta que ele sofreu. Depois ele até bateu uma falta no travessão. Pedro jogou muito Rocha bem. tava? Boa pergunta, não lembro agora de cabeça. Sei que o Viseu perdeu um dos pênaltis. E não deu nem pra valorizar ou desvalorizar, né? A Copa Verde que foi eliminado logo no primeiro jogo. Jogo de portões fechados. Jogo que o Remo também, ele não tinha o Rodrigo Santana, porque ele estava suspenso ainda por conta do último jogo da Série C do ano anterior, que ele saiu mostrando o dedo do meio lá contra o Botafogo da Paraíba. E aproveitando mais uma boa pergunta no chat, o Luiz Otávio perguntando cadê o Freitas, que com o Osório foi um dos melhores jogadores do Remo no Parazão, até porque foi um dos que mais jogou também. E agora também não foi pra lista, também não tá entrando na lista do time na Série A do Campeonato Brasileiro. É outro que deve simplesmente deixar o Remo. Olha, o Feiner me mandou aqui no Instagram dizendo que o Pedro Rocha tinha viajado. E é verdade, Pedro Rocha não joga, o Dodô também não joga. Dodô que naquela época eram os principais, era, melhor dizendo, o melhor jogador do Remo naquele momento. Cara, tá aqui, ó. No ano passado, o Marcelo Rangel, era o Marcelinho na direita. O Denner tava também, depois o Pavani entrou. Rafael Castro, o Alvarinho. Aí o Sávio, para depois a entrada do Klaus. Pedro Castro também tava. O Jaderson, como você falou, Felipe, foi expulso. Maxwell saiu para a entrada do Guti. O Adailton, grande Adailton, saiu para a entrada do Reinaldo. E o Ítalo saiu para a entrada da fera, Felipe Viseu. Cara, esse foi... Vamos de novo na escalação, vamos ver quantos jogadores lembrando- terminaram a temporada nesse Bora. Só lembrando aquele abraço que a gente deu ainda agora pro chefe do chefe. Nosso amigo Sérgio Wilson, japonês, está junto com essa galera. Grande. Tamo junto. Bora lá de novo, Felipe. Rangel, Marcelinho. Sim. O Denner sai antes do final do Parazão, né? O Denner ele sai naquela época depois da derrota para o Criciúma, que ele mata também o time. E o Dodô faz um jogo constrangedor também, cara. Vamos lá. Rafael Castro também sai. Sim. O Alvarino sai em que época? Ele Na sai. metade da temporada, É. eu acho. Sávio continua. Klaus continua. Pedro Castro continua. Jaderson continua. Maxwell não, que foi negociado, né? Sim. 1 milhão com o Remo. Aí o Guti também sai. O Adailton foi negociado. Reinaldo permanece. O Ítalo sai. E Felipe Viseu sai também. Ou seja, tem 5 jogadores desse time que seguem hoje. Poucos terminaram a temporada, né? Na minha contagem, eu acho que 1 ou 2. E o resto, tudo no decorrer do ano, acabou deixando o clube do Remo para ver também a própria questão da... Paulo Fernando falou da valorização da Copa Verde do ano passado, que agora é Copa Norte. De fato, não foi valorizado, também não deu nem tempo, como eu falei, foi eliminado logo no primeiro jogo.
Felipe e Bed, faltam 10 minutinhos para a jornada começar. Eu vou ali rapidinho só me preparar, já eu volto em definitivo, E beleza? até aproveitando, Max, tem muita gente aqui mandando mensagem em relação a um site do ingresso do Paysandu que não foi liberado para a entrada no estádio. Ixi, Tá Maria. bom? Já mandaram no Instagram do André, E o mandaram aqui também no Paysandu Instagram do divulgou, Bad. desculpa te interromper, mas o Paysandu divulgou que não vai ter venda no local. O que você achou da lista dos relacionados? Estava certo mesmo que o Léo Condé pensou? Cara, o Remo ele vive um momento em que, nós dissemos ainda agora há pouco, que o Remo tem que priorizar, lógico, ninguém é bobo, a Série A, mas é um momento também em que o clube pode, por exemplo, fazer essas experiências que são boas para que o próprio Léo Condé possa saber com quem ele pode ou não contar. Conhecer mais o time, né? Exatamente, os jogadores. Então, acho que é muito boa essa fase que o Remo passa de poder se dar ao luxo de ter 2, 3 times jogando e esperar que aconteça aquilo também que a gente falou ainda agora há pouco. Que o Remo não venha, de repente, a deixar subestimar a competição. Sim. Né? Por exemplo, E até porque, Bad, agora, diferentemente do ano passado, que era um jogo, derrota eliminado, esse ano a gente tá falando de uma fase de grupos de 5 jogos, onde os 2 melhores avançam para as semifinais. olha, você vê, por exemplo, o Thalisson. É um jogador que é bem falado no meio azulino. E que todo mundo que veio jogar no passado sabe do potencial e qualidade dele. Cufré. É um jogador que precisa mostrar O algo Frei, que por mais. sinal, ano passado fez uma excelente partida na Libertadores contra o Flamengo no E Maracanã. foi só. E foi isso e nada mais, né? Foi a Léo- melhor participação dele no futebol brasileiro. Léo Andrade, quem sabe não possa resgatar o seu futebol. E também, meu amigo, o Léo Andrade ele foi contratado para jogar Série A. Né? Se ele não tem condição de jogar contra o Porto Velho, aí, meu amigo, Aí você vê. aí me dá uma camisa que eu Olha, jogo. Cantígio. Eu acho esse jogador Acima da média. desperdício, cara. O Cantígio cabe no elenco da primeira divisão. Ele é acima da média, pra mim Na também. minha opinião, tá? Eu acho um desperdício. Então dá continuidade para esse atleta. Sim. O Jaderson a gente já conhece. Pavani e Aí, vamos lá. Rafael Monte, Poveda, esse jogador, o Nico, esse atleta, é um atleta que tu tem que ter no grupo, é um motor, um pulmão, que se ele não aparece pra galera, mas ele faz muito bem aquela questão técnica e tática. E até a recomposição defensiva dele é muito boa para outros jogos. O Nil foi um dos destaques do Remo na Série B, então não precisa nem falar muito sobre o caso dele. Aí o Monte que chegou aqui ano passado, teve uma média de 1 gol a cada 2 jogos. Foi um dos artilheiros do campeonato nacional que ele disputou. Foi muito bem lá no Vinho Tinto do Equador. Então, cara, ele não conseguiu ainda se firmar aqui. A gente sabe da questão física do futebol Cara, brasileiro, ainda que é não muito jogou, mais intenso. A gente sabe também da própria questão técnica. Eu não digo que De ele não fato, conseguiu se nem, se- o que eu vejo assim, Beth. Eu não digo que ele não conseguiu se firmar aqui, porque o cara não jogou. Tem esse Ele ponto. passou mais tempo gripado do que outra coisa. Eu coloco que ele não conseguiu ainda se firmar, porque querendo ou não, a gente já tá indo pro terceiro, entre aspas, comandante do Remo. Porque ele foi relacionado por 3 técnicos diferentes e não conseguiu muitos minutos com nenhum deles. Então isso estranha um pouquinho. Mas volto a falar. O cara, ele foi contratado Cara, depois de uma desaprendeu. temporada de artilheiro O cara da desaprendeu. primeira divisão do Equador. Pra ele não jogar numa Copa Norte, O cara tem que jogar, pô. O cara desaprendeu. Não tem como, né? Em 3 meses. O Pavani, esse aí dispensa comentário. Pavani precisa mostrar pra ele, né? Pra ele, que ele tem condições de voltar ao time principal do Remo. Então, é um elenco que deve representar muito bem o clube do Remo nesse jogo diante do Porto Velho. Agora, você imagina, a gente tá falando do Remo. Vamos ter a visão do Porto Velho? Vambora. É? Então me diz aí, o que passa na cabeça de um jogador do Porto Velho que pra ele vai enfrentar o time da primeira divisão E que, por sinal, e que pode mudar a vida dele? não muito tempo atrás, esse mesmo time eliminou o Remo numa Copa do Brasil. Exatamente. Com uma atuação daquele goleirão lá, né, rapaz? Ele foi muito bem no jogo diante da equipe do Clube do Remo. E olha, só pra botar aqui um ponto, o Max acabou de mandar mensagem. Eu falei em relação ao comando técnico do Remo no jogo de quinta-feira, será o Felipe Surian,
auxiliar técnico do Léo Condé, tá bom? Vai ter o apoio de Flávio Garcia, eu tinha falado no Flávio, que é o auxiliar permanente do Remo, vai ser o auxiliar do próprio Condé. O Porto Velho, que nessa temporada vem de uma sequência ruim, vem de 3 derrotas seguidas, são 16 jogos, 4 empates, 4 derrotas e 8 vitórias. Não tá fazendo uma temporada daquelas, podemos dizer assim. Foi eliminado na Copa do Brasil na segunda fase para o Atlético Goianiense. Também perdeu 2 seguidas agora para o Guaporé no campeonato lá de Rondônia, do Rondoniense. Não vive seu melhor momento. E para os jogadores, como tu falaste, é uma oportunidade bacana também de jogar contra um time de Série A, jogar contra jogadores que, nesse caso, não dá nem para falar assim, que eles sonharam em jogar contra. Pelo menos o Cantillo eles já viram na TV por muito tempo jogando no Corinthians, mas o restante, de fato, não deve ser a maior emoção do mundo para eles. E respondendo ao Anderson Rive, daqui a pouquinho a gente vai falar do Paysandu. Daqui a pouquinho começa a jornada esportiva para 2 horas de pré-jogo sobre Paysandu.